Hora de receber Branca Nunes, editora-chefe aqui da Revista Oeste, da nossa redação. Tudo bem, Branca? Sempre bom te ver, te receber aqui às sextas. Bom dia, conta pra gente como foram os trabalhos, que não faltam, né? Quantas notícias, assuntos pra gente acompanhar, o que a gente vai ter de destaque, principalmente nessa edição que sai hoje da Revista Oeste. Bom dia, Adriana, Marina, Paula, Júlia, bom dia a todos que nos acompanham. A capa dessa edição, Dri, ela foi assinada pelo Augusto Nunes e o Carlos Cauti e fala, como diz o subtítulo, das relações promíscuas entre ministros do Supremo Tribunal Federal e advogados. E como isso ameaça os pilares éticos que sempre sustentaram a justiça. Eu vi que estava escutando a Marina Helena falando sobre isso agora há pouco, e este caso do Banco Master, ele é emblemático mesmo, né? Porque você tem uma série de absurdos. Primeiro, você descobriu-se, né, que o banco cometeu uma fraude bilionária em cumplicidade com órgãos públicos. Depois, o banqueiro foi o responsável por tudo isso, né? Passou apenas 11 dias na cadeia, mesmo ele tendo sido preso, tentando embarcar para o exterior. Num país em que você tem presos, dezenas, né? Ficaram presos dezenas de inocentes acusados de um golpe de Estado que nunca existiu. Você tem, em sequência, descobrimos que o ministro Dias Toffoli havia pegado carona num jato particular para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru, ao lado de um dos advogados deste banqueiro. Pouco depois, Toffoli retira da primeira instância tudo que dizia respeito ao caso e ainda, né, decreta sigilo máximo, além de colocar tudo sob responsabilidade dele. E, para completar, Viviane Barsi de Moraes, também foi a última descoberta desta semana. Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, e este contrato de 139 milhões que ela receberia ao longo dos 3 anos, este contrato com o Master em parcelas de 3,6 milhões de reais. O Cauti e o Augusto, eles colocam na reportagem que o maior contrato de que se tem conhecimento no meio jurídico, ele é de 5 mil reais por hora. Este valor da Viviane Barsi, ele chega a 20 mil reais por hora. Isso, né, se ela ficasse exclusivamente 8 horas por dia focado nos casos ligados ao banco, o que também não é razoável. Então, você tem este absurdo em cima de absurdos, e a capa, ela fala justamente sobre isso. Vou citar aqui, Dri, outros dois textos. O primeiro, artigo do Alexandre Garcia, que mostra como o Brasil, né, ele se tornou uma nau sem rumo, navegando em direção ao precipício sob o governo petista, mais um governo petista. Então, ele coloca só alguns dados que o Alexandre cita, que o PIB do terceiro trimestre fechou em 0,1%, positivo em 0,1%, ou seja, nada. E que isso, né, ele destaca, sem nenhuma pandemia, sem nenhuma guerra, apenas o óbvio, só o trabalho produz riqueza, e no Brasil você tem 45% da população em idade ativa vivendo de benefícios sociais. Eram gastos 90 bilhões de reais em benefícios em 2019 e hoje esse número está em 285 bilhões. Você tem 13 estados do Nordeste, 13 estados do Norte e do Nordeste, em que o número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o de assalariados. Ou seja, né, são vários números que mostram essa nau sem rumo, que é o que o Alexandre Garcia coloca no texto dele.
E vou completar aqui, Dri, com uma reportagem. Na edição passada, 299, o Eugênio Esber, ele escreveu que os jornais e as revistas, eles começaram a enxergar as ilegalidades do Supremo e a criticá-las, mas mostrando que agora, depois de derrotado o bolsonarismo, era a hora de voltar à normalidade, como se isso fosse possível. Pois bem, o Elisiário Goulart Rocha, nesta edição, ele mostra que nós tivemos 300 capas até agora, dezenas dessas capas foram justamente para mostrar este avanço do autoritarismo, essas ilegalidades cometidas em nome da legalidade, esses atropelos à Constituição, ou seja, é muito importante este papel que a OASH fez, porque a OASH ela sempre mostrou os fatos. Então, nestes mais de 5 anos de existência da OASH, nós sempre fomos extremamente coerentes com a nossa linha editorial, com os nossos princípios, com aquilo que nós defendemos, e uma desses princípios é mostrar para os nossos leitores a realidade, mostrar para os nossos leitores os fatos, e as capas da OASH mostram que nós cumprimos este princípio desde o início, Dri. Desde o primeiro dia da existência da Revista Oeste, esse pacto com o leitor, né, com os princípios e com os valores, nunca mudou. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Revista Oeste, muita liberdade de conversar com toda a chefia, portas abertas 24 horas, o que é raro por aí, e é muito bacana essa convivência que a gente tem aqui, essa linha que a gente segue, me faz seguir adiante com bastante certeza de que estou no lugar correto. Parabéns pelos trabalhos, a gente vai comentar aqui rapidamente um pouco do que você falou, que é tudo bem impactante. Um beijo grande, boa sexta e fim de semana. Bom fim de semana, boa sexta. Obrigada. A Branca trouxe aí, então, essa capa super legal, essa matéria do Caute com Augusto Nunes, a sob suspeita, mas Marina Helena, 285 bilhões de reais em benefícios sociais. Alexandre Garcia e também essa matéria do Elisiário fazendo aí um remember dos Supremos Tribunais Federais, como foram as formações até hoje. Imperdível, né? Imperdível. Essas 300 capas do Supremo diz tudo, né? Onde mais você vê uma coisa dessa? Então, a denúncia aí desde sempre, né? Desde todas as arbitrariedades do Supremo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.